do livro Sociologia da Educação, de Alberto Tozzi Rodrigues. Trataremos especificamente sobre o capítulo 4, Sociedade, Educação e Desencantamento, que traz o pensamento pedagógico do alemão Max Weber, destacando seus conceitos relacionados à sociedade, ao papel da educação nessa sociedade e o caráter de desencantamento que a sua análise traz em relação a outras perspectivas anteriores ao sistema capitalista moderno. É importante entender que nós estamos tratando de uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente, principalmente das duas últimas que nós nos propusemos a entender, que é a sociologia de Durkheim e de Marx. A de Durkheim, basicamente, norteada por uma proposta de fazer uma aplicação, né, da proposta metodológica, das regras das ciências naturais para fazer uma leitura da ciência social. E a partir de uma proposta de que poderia ser feita uma descrição, uma estruturação de como é que essa sociedade se dava. Então faço uma leitura dela como algo exterior ao indivíduo e determinante para as suas relações. E a educação como um elemento, como um instrumento, como um mecanismo de manutenção, né, dessa estrutura, ainda que sabendo que as aproximações, né, e a complexidade, a divisão do trabalho, isso tudo pode aproximar ou distanciar do consenso, né, aumentar ou diminuir os conflitos, o que vai tornando cada vez mais difícil. E a educação seria, vamos dizer, o limiar para que a sociedade se mantivesse estruturada e socialmente em ordem. Marx ele já faz uma leitura de uma sociedade estabelecida em classes, né, dentro de uma proposta, dentro do sistema capitalista, uma relação de exploração, uma relação que tem um posicionamento muito bem estabelecido entre as classes, entre aqueles que são mais privilegiados e aqueles que são desprivilegiados. E essa é uma estrutura muito determinada, né, dentro dessa relação social, e ele indica, né, a educação, indica a divisão do trabalho, né, e a divisão também, e o domínio, né, dos meios de produção e da propriedade privada e do domínio dos meios de produção, uma das grandes ferramentas de poder dessa relação. E a educação podendo ser tanto um mecanismo de manutenção, né, dessas relações entre os exploradores e explorados, como também de transformação, né, desde que esteja muito bem estabelecidos seus objetivos, da qual ele atribui uma melhor perspectiva de mudança para uma educação que pudesse tanto contemplar o trabalho manual como também o trabalho intelectual. Essa seria a grande proposta de educação para que os filhos dos trabalhadores pudessem vir a reverter a sua má condição social. No caso específico de Weber, diferente dos dois, ele tem um interesse de analisar uma perspectiva da sociologia não como da sociedade, não como algo, vamos dizer, que esteja acima dos indivíduos, né, pairando acima dos indivíduos e indicando ali os seus caminhos, determinando as suas relações. Mas ele se interessa e ele calibra a sua análise a partir da ideia de que a sociologia, a sociedade, ela se organiza a partir das relações, da interação acontecida entre os indivíduos. É ali, nessa relação, nessa integração, é que a gente pode fazer a melhor leitura
da sociedade, a gente pode estabelecer essa ciência para analisar, não colocando ela como algo acima, mas colocando ela como algo que está entre os indivíduos, permeando essa rede que é como ele estabelece as relações humanas. Dentro do pensamento sociológico de Weber, a gente precisa entender que um conceito básico é a ação social. Porque para ele o mundo natural, a realidade da vida, ela é um conjunto inesgotável de acontecimentos. De acontecimentos extremamente de compreensão extremamente subjetiva, de dependência da subjetividade das pessoas. Por isso, ele não corrobora com a ideia de coisificar o fato social. Ele considera a ação social algo extremamente subjetivo, por considerar que ela se dá a partir da relação entre os homens e os valores que eles têm. Então, essa subjetividade, ela é a partir da concepção de valores que sim, são compartilhados, que são inculcados, mas que são também bastante flexíveis e mutáveis. Então, ele acaba acontecendo dentro de uma dinâmica, dentro de uma percepção do indivíduo. E é interessante para a compreensão da ação social, desse mundo natural, dessa realidade da vida social, que se interprete como é que se dá, como que se estrutura esses valores e como eles são implementados ali naquelas relações. Por isso ele diz que ele preferia chamar as ciências sociais de ciências da cultura, porque é entre os homens, na relação dos homens com seus valores, na vida cultural, é que a gente vai conseguir entender, compreender, captar as ações sociais. E ele reconhece que dificilmente a gente vai conseguir ter uma compreensão do todo, porque ele também consegue compreender que esse todo ele é constituído de partes e essas partes são muito dinâmicas, são muito flexíveis, são muito subjetivas e dificilmente você vai conseguir fazer uma compreensão completa de um todo, vamos dizer assim, e conseguir descrever toda uma sociedade. Por isso, ele afirma que a sociedade não é um bloco a ser compreendido, mas uma teia, né, justamente para mostrar essa complexidade. Então, cada um desses fragmentos a serem buscado compreensão, ele está recheado ali dos valores também daquele que está buscando interpretar, daquele investigador. Né? Então, existe um processo muito subjetivo da constituição dessa leitura que incapacita, né, a objetividade desse conhecimento da realidade. Por isso ele fala muito desse desvendamento do real, né, que o pensamento científico ele busca fazer esse desvelamento, mas ele tem que assumir a condição de que ele é um trabalho inesgotável. Então, o conhecimento científico está sempre em busca de conhecer, de compreender, mas ele tem que entender que isso é dinâmico, isso é interminável, justamente por conta de todo esse movimento que constitui esse mundo natural. E o grande objeto, né, dessa ciência, que ele chama ciência da cultura, seria decifrar a significação da realidade, ou seja, o sentido da ação social, o porquê daquelas condutas humanas, a origem, como se dá, consequências. Então, tudo que está ali associado
a condição de significação daquele ato. Por isso, o objeto, né, a grande forma de analisar esse objeto vai ser pela compreensão, a busca da compreensão. Né? E o autor afirma que o Weber era um pessimista inveterado. Ele achava que o tipo de vida imposto às pessoas no mundo moderno fazia com que a educação deixasse de formar homens para simplesmente preparar para desempenhar tarefas na vida. Então ele compreende dentro dessa leitura que ele faz que os valores, né, a composição das relações, elas estavam direcionando o homem para não mais se preocupar em se nutrir culturalmente, mas reproduzir uma cultura, colocando ele pronto para desempenhar um papel, e isso era extremamente limitante. Para melhor definição sobre a sociologia compreensiva proposta por Weber, a gente pode partir da melhor compreensão sobre a ação social, que seria o ponto de partida, né, dessa sociologia compreensiva. E esse ponto de partida, ele se dá, né, a ação social, ela vai se dar quando o ser humano, o indivíduo, age sempre levando em consideração o outro. Então ele sempre vai estar preocupado, por isso que a gente precisa entender que quando a gente fala que o Weber ele começa a analisar, ele se interessa em analisar as subjetividades que levam as ações e as relações sociais, a gente não pode esquecer dessa afirmação aqui, que ela é realmente um ponto muito relevante para que a gente compreenda o restante. É que ele classifica, ele identifica como ação social a ocorrência de um indivíduo levar em consideração os outros no momento em que ele vai agir, no momento em que ele vai tomar uma decisão, no momento em que ele vai exercer alguma ação, ele leva em consideração outrem. Né? Isso é muito importante porque a gente está dentro de uma ciência social. Tá? Então, essa ação, ela é a base dessa sociologia compreensiva. E ela tem uma importância porque ela considera, e ela é dada como tal, porque ela é considerada em relação a um comportamento, como foi dito, né, um comportamento levando em consideração os outros para as suas tomadas de decisão, mas a partir de alguns aspectos observados, como está relacionado no sentido subjetivo pensado daquele que age com referência ao comportamento dos outros. Então, é uma ação, é uma prática, é uma atitude, é uma tomada de decisão, levando em consideração, né, o sentido subjetivo que se faz do pensamento do outro, né, do comportamento do outro, da reação do outro. Tanto que isso define todo o percurso que aquela ação vai seguir. Ela vai ter como base essa importância e essa consideração dada. E a condição que se tem de interpretar essa ação dada dentro dessa escolha, dentro dessa observação, dentro dessa determinação que o pressuposto do outro, né, o que o outro vai achar, como o outro vai reagir, como a maioria iria reagir. Então essa análise é que vai trazer vai constituir toda a subjetividade daquele indivíduo que efetivamente executa aquela ação social. Então vamos entender, a ação social é uma atitude, é uma ação, é uma prática de um indivíduo, porém considerada por Weber como algo determinado a partir
do sentido que aquele indivíduo dá para o comportamento e para a reação dos outros. Então, ele considera que, nessa perspectiva, o agir em sociedade, ele está baseado a partir de um grau de racionalidade, que entre eles, inclusive, existe uma total irracionalidade, que ele apresenta como uma perspectiva. Mas seria como que cada indivíduo estabelece a forma de agir. E aí ele traz algumas dessas ações sociais. Ele considera a ação social racional com relação a fins. Ou seja, quando você orienta a sua subjetividade a partir dos objetivos, dos interesses que você tem futuro projetados a partir daquela ação. Uma ação racional com relação a valores seria você agir da forma que age com base em valores, valores que você obteve na sua família, valores que você observa e considera como os ideais. Então você vai criando, né, uma gama de valores para determinar as suas ações. Ele considera uma ação irracional uma ação afetiva, que é aquela que é a partir realmente do prazer, né, da satisfação, ou sua ou do outro, né, mas seria nessa intenção de corresponder a um desejo, né, a uma satisfação mesmo. Então essa seria uma ação social afetiva considerada por ele irracional. E ainda uma ação social racional com relação ao regular seria aquela ação social baseada, vamos dizer, nos padrões que você consegue identificar. Então, eu ajo da forma que eu ajo porque eu acredito que eu vou corresponder à maioria, né, das ações, as mais aceitas, as ações que são melhor compreendidas. Então, eu ajo nesse sentido. No sentido de corresponder a uma relação média de comportamento daquela comunidade, daquela sociedade. Ainda que muito adepto, né, a tipologias, né, principalmente tipologias das ações sociais, Weber compreendeu que essas ações elas não acontecem de forma isolada, né? Então, digamos, as ações racionais, elas não são perfeitamente lidas dentro dessa tipologia. Quando ela é uma racional por fins, uma racional com relação a fins, uma racional com relação a valores, ou uma irracional, ou seja, uma afetiva, ou quando ela é uma ação social racional com relação ao que é regular. Então, elas estão todas intrínsecas, né? E elas precisam ser feitas, elas precisam ser identificadas. Esse seria, vamos dizer, o cerne do método que ele tem de compreensão desse mundo natural, né? Da realidade social. Seria fazer a interpretação das ações sociais. E ele propõe, né, um método de investigação a partir dessa sua proposta. E existe, para tanto, alguns passos. Então, seria primeiro construir um tipo ideal, né, de ação, e ele estabelece como um tipo ideal de ação a ação social racional com relação a fins, aquela em que tu estabelece os meios para o alcance dos fins. Essa seria, vamos dizer, um ideal puro. E você, a partir daí, a partir desse ideal, não ideal como o desejado, mas o ideal como algo idealizado. Você idealiza aquilo que seria uma ação ideal pura e você faz a leitura do mundo social a partir dessa leitura. Então, você entra nessa teia inesgotável, seleciona exatamente o aspecto que tu quer fazer a análise e você vai fazer uma comparação entre o que você está visualizando e esse ideal puro que foi estabelecido. E a distância entre a leitura que você fez da realidade e
a distância entre isso e o ideal puro é que vai te dar margem de análise sobre essa ação, conseguindo daí estabelecer, né, o seu distanciamento e compreender o que estabeleceu esse distanciamento, como é que esse distanciamento foi se dando, com base em quê, e aí você vai conseguir compreender os aspectos subjetivos que levaram aquele indivíduo a se aproximar desse ideal puro ou se distanciar dele, né? E aí você vai conseguir estabelecer esse comportamento subjetivo. E aí o autor aqui, ele nos alerta para que a gente não caia na compreensão errônea de que essa busca do subjetivo seja uma busca sobre um comportamento psíquico, né? E isso ele estabelece que não é o interesse, e ele se posiciona dentro das ciências sociais, considerando a sua leitura a partir de ações sociais que tenham essa relação determinada pela interpretação, pelo interesse de se referir ao comportamento do outro, a estar diretamente relacionado à expectativa do outro ou à reação do outro com aquela atitude. Então seria, como ele disse, uma busca da interação entre os indivíduos. Por isso ainda se posiciona nas ciências sociais, tá? Porque ele também considera, né, daí que ele parte de que os comportamentos dos indivíduos, eles são dotados de intencionalidade. Então, essa intencionalidade é que vai determinando essas ações, é que vai estabelecendo essa ação propriamente dita. Mas que isso não seria de forma nenhuma uma leitura individual e psíquica do comportamento, porque sempre leva em sentido um comportamento provido de sentidos e de intencionalidades relacionadas com o outro. Então, é sempre a partir disso. Mas ele considera sim, e estabelece sim, que é um método individualista. É uma leitura do indivíduo dentro da sociedade. Essa seria a leitura. E o autor nos afirma aqui que alguns conceitos muito levados em consideração em outros pensamentos sociológicos, como o Estado, o próprio capitalismo, a igreja, né, e outros elementos sociais, não são desconsiderados por Weber, mas eles são tidos como categorias que se referem a determinados modos de agir do homem em sociedade. Então não deixa também de ser algo que ali está relacionado dentro daqueles determinantes, né, que ele estabelece como determinantes relacionados ao outro. E ele finaliza essa ideia do pensamento sociológico de Weber a partir da afirmação de que a tarefa da sociologia é interpretar este agir de modo que ele se torne um agir compreensível. E isso significa, sem exceção, um agir de homens que se relacionam uns com os outros. Então, a tarefa é compreender como é que se dá esse agir dos homens entre os homens, dos seres humanos com os seres humanos. Essa seria a tarefa da sociologia, segundo Weber. Nessa perspectiva sobre essas instituições sociais estabelecidas e a relação do indivíduo com elas, Weber começa a dar esclarecimento sobre isso e a interpretação sobre isso a partir da ideia de que essa ação social, esse agir, esse comportamento do ser humano, ele em relação ao outro, ele não é absolutamente independente, né? Ele tem vamos dizer, uma norma social
que é consolidada, que é institucionalizada também. Então, não são ações absolutamente individualizadas. Elas são tomadas individualmente, mas elas têm como base também algumas normas e regras institucionalizadas, né? Que influenciam esse agir desse indivíduo e do grupo, né? Que ele convive também já até por algum determinado tempo, né, de construção. E aí ele destaca 2 agir: agir em comunidade e agir em sociedade. O agir em comunidade, vamos dizer, seria basicamente o que ele já vem tratando em relação à perspectiva da relação com o comportamento do outro, né? Porque quando nós vivemos em sociedade, nós vamos absorvendo alguns conhecimentos e alguns valores que nos fazem ter alguma ideia, né, do agir comum. Então a gente age de uma forma porque a gente acredita que a reação mais comum àquela já pode ser prevista. Então eu sempre tenho essa base para poder ir estruturando as minhas ações sociais, porque eu faço uma leitura, eu conheço e eu reconheço os valores daquela comunidade e eu tenho as minhas expectativas sobre o comportamento do outro, né? É o que ele chama de juízo de possibilidade objetiva. Eu imagino, né, eu tenho a racionalidade quando eu for agir, com base nas possibilidades que eu tenho de reação. Em resumo, agir em comunidade é comportar-se com base na expectativa de que os outros também se comportarão de um determinado modo. Já o agir em sociedade, ele já é um agir que tem como base as expectativas, não só as expectativas, né, como no caso do agir em comunidade, mas também tem orientações regulamentadas, né? Porque eu já conheço e reconheço as normas estabelecidas, as regras estabelecidas para aquela sociedade, eu já sei o que pode e o que não pode, e aí eu tendo essa leitura, eu vou determinando as minhas ações sociais. Eu vou estabelecendo as minhas ações sociais, mas também ele faz a gente lembrar que essas regras, essas normas estabelecidas para a sociedade, elas vêm de experiências, né? Então, digamos, são experiências que vão sendo regulamentadas para estabelecer uma ordem social. Então, isso vem também de uma prática, de um agir, vamos dizer, em comunidade. Por isso, ele cria essa diferença entre as determinações por convenção e por direito. Então, ele diz que essas determinações por convenção é a partir de, vamos dizer, de acordos, né? Então, entre julgamentos, né? Julgamentos entre o que deve e o que não deve. E no caso do direito, isso já foi estabelecido como regra, né? Então, para ser quebrado, vai ter que ser reformulado. Não é um julgamento, vamos dizer, circunstancial, né? É algo que já está estabelecido. E ele faz a afirmação de que, em busca de seus objetivos e levando em consideração a existência dessas normas, sejam normas por convenção ou normas por direito, o ator social pode deliberadamente fazer parte de uma coletividade. Então, eu vou ser membro de uma sociedade, eu vou agir de acordo, né, a partir do momento em que eu vou fazer a absorção, a apropriação dessas normas que estabelecem essa ordem social, e aí eu vou viver dentro dessa coletividade, que Weber dá o nome de uma associação racional com fins, porque eu estou em grupo, agindo da forma estabelecida por aquele grupo para alcançar os determinados fins. Então, essa seria a relação, né, entre já o indivíduo e a própria a instituição.
Dentro dessa associação com fins, né, que define que existe a partir de regras gerais, né, e de órgãos próprios que fazem a efetivação dessas regras, ela não é uma formação social efêmera, ela não é, vamos dizer, a cada pessoa que adere, chega e muda. Não é assim, né? São regras e são órgãos que têm um estabelecimento, uma institucionalização que ela vai se dando a cada adesão que os indivíduos vão fazendo para a sua subjetividade tais regras, né? Então, ele dá como exemplo a igreja, o Estado, né, como órgãos que deliberam sobre algumas regras e sobre algumas orientações sociais que as pessoas vão absorvendo e vão estabelecendo como base da sua subjetividade, das suas escolhas e dali o construto das suas ações sociais, né? E aí, quanto mais pessoas fazem esse movimento de assimilar isso dentro da sua subjetividade, mais a institucionalização vai sendo completada, vai se dando, e esses órgãos vão criando mais condições de estabelecer tais regras, né, a cada um desses sócios. E vai se perpetuando, né, porque isso vai ficando culturalmente assimilado e sendo reproduzido entre os indivíduos, né, entre até as gerações. Mas Weber também, dentro de sua análise, sempre esclarece de que essas regras, por mais consolidadas que estejam, elas nunca podem ser esquecidas como algo construído pelos indivíduos em sociedade. Então, uma vez sendo assim, ela pode ser transformada, né? Ou seja, você não vai criando uma secularização dessas regras, desses determinantes, a ponto de você estabelecer uma santidade ou estabelecer um miticismo muito grande em cima dela, a ponto de que não pode ser alterado, né? E isso aí vai criando-se uma outra forma de vamos dizer, de coação, vamos dizer, você vai criando elementos que você pode utilizar para subjugar pessoas. E essa não é o grande propósito, né, da associação com fins. Dentro de um estudo aprofundado da associação com fins estabelecido pelo órgão Estado, Weber chama atenção para aspectos relacionados à dominação, né, que seria os homens, né, serem regrados pela ação em associação com outros homens a partir dessas regras estabelecidas. E ele faz a afirmação de que a aplicação da coação, seja física ou seja psíquica, é o elemento determinante dessa dominação. E que o grande objetivo seria o consenso, porque o consenso seria a condição do indivíduo seguir aquela determinação, não porque ele tem medo de receber a punição do fazer o contrário, mas porque ele acredita que estar sob aquela dominação seja o que há de melhor para o alcance dos fins, né? Então, quando ele diz que isso acontece, né, ou seja, o nível de introjecção daquelas normas é tamanho que aquele consenso gera uma legitimidade. Então, eu me entrego àquela dominação por achar que aquela dominação é o que vai me levar para os melhores fins, né? Então, em suma, não é o fato dos homens serem coagidos, mas sim o fato de agirem racionalmente e de que essa racionalidade os faz consentir com a dominação a qual estão sujeitos, para que possam, com isso, ganhar condições de
previsibilidade com relação à ação dos outros homens, que estão também sujeitos à mesma relação de dominação e, em decorrência, possam viver em sociedade. Então, é algo que eu acho que, para nós aqui, não é de difícil interpretação, porque é algo que a gente consegue visualizar de forma muito exponencial na sociedade atual. Quando as pessoas elas se entregam absolutamente, né, aos determinantes, não porque elas têm medo do que pode vir a acontecer por repressão, não, mas porque elas realmente preferem seguir aquelas normas por acreditar que todos seguindo aquelas normas, tudo estará mais ordenado. E como a gente já, a partir do raciocínio de Weber, entende que a ação social se dá a partir da perspectiva do comportamento do outro, é muito melhor que eu esteja em uma sociedade, vamos dizer, harmônica em relação aos determinantes dessa dominação. Porque eu sei exatamente como todos lidam, eu sei exatamente como todos correspondem, então as minhas ações vão ser muito menos conflituosas. Esse consenso, lido por Weber, que se dá a partir das regras e dessas medidas de coação, que de forma crescente vai gerando essas associações em instituições organizadas e que vão cada vez se estabelecendo mais e mais na sociedade e vão ganhando maior, vamos dizer, poder mesmo na sociedade. Ele vai chamar isso, dentro de um sentido histórico, diz que isso foi um processo de racionalização da sociedade, a partir dessa dominação legítima, que é essa dominação que o próprio dominado assume como preferência. E aí ele mais uma vez demonstrando a seu interesse em sempre categorizar a sua análise, ele identifica formas de dominação legítima. E ele traça 3 formas, a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. A dominação tradicional, ela leva em consideração os ensinamentos, os valores repassados, que vão estabelecendo essa segurança de manutenção, do indivíduo. Vamos dizer, seria um posicionamento confortável, de manutenção daquela hegemonia, que não é um termo que Weber usa, mas o estabelecimento de uma seguridade a partir da manutenção daquela dominação legítima. Seria uma dominação legítima tradicional. A carismática, ela parte da existência de um líder, de que tem algum tipo de mérito a ser seguido, Então, seria uma dominação a partir de uma liderança que cria um nível de empatia, de carisma com os indivíduos, a ponto daqueles indivíduos assumir aquela dominação legítima por empatia e por vontade realmente de ser liderado por aquele indivíduo, que se mostrou ali como muito carismático, muito simpático, muito empático e alguém valoroso suficientemente para ser seguido. Já a dominação legítima, racional, legal, ela tem como base as leis, a racionalidade, o que está estabelecido, de uma forma, vamos dizer, burocrática, e tida como uma regra, que garante a ordem social e por isso ela é assumida
como a gente já falou antes, porque é considerada como o melhor para todos. Daí o autor começa a fazer uma recapitulação de tudo que ele trouxe até agora sobre o pensamento sociológico de Weber, para que ele comece a dar os sinais sobre essa relação com a educação. A analisação da sociedade, considerada por Weber como esse modo, né, informal, né, que vai mudando do informal, do tradicional, para o institucional em relação a essa organização da racionalidade, né, com intenções de alcance da obtenção da obediência, é algo que, de alguma forma, está imbricado também na educação, considerando que ela seria o modo pelo qual os homens vão se preparando para assumir as funções estabelecidas por essa racionalização, por essa organização, por essa ordem. Então, esse seria o grande papel da educação. E dentro dessa formação do Estado moderno, né, desse capitalismo moderno, dois aspectos, né, de racionalização são destacados por Weber. Um relacionado ao direito racional e o outro à administração racional, que seria a burocracia. Esse direito racional seria uma sistematização das relações a partir de aspectos determinados pela economia, pela política, pelo sistema capitalista, né, que teria esse objetivo do desenvolvimento privatista, né, das empresas. E a administração racional seria utilizar essa lógica, né, das empresas para atribuí-las à organização estatal, né, estabelecendo os procedimentos e toda a burocracia que iria fazer o Estado funcionar devidamente. Então, a partir dessa lógica toda de racionalização, seja por direito ou por determinação de uma estrutura de funcionamento estatal, a partir, né, da lógica privatista, essa organização toda, ela predetermina uma educação sistemática em que favorecesse as condições para que os indivíduos fossem assumindo papéis que garantissem essa racionalização. Então, a educação teria esse sentido de preparar os indivíduos para assumir a administração burocrática racional das instituições. Esse seria o grande objetivo. E, paulatinamente, você transformaria esse funcionalismo estatal, antes sem muitas regras, né, estabelecidos por outros meios, por algo extremamente e cada vez mais especializado, treinado, pré-estabelecido, né? E o autor conclui esse indício dessa relação afirmando que a coisa é muito distinta no estado racional. Esse estado racional, que é o único, né, que pode funcionar perfeitamente dentro do capitalismo moderno, ele tem como base a burocracia profissional e o direito racional. Então, para isso, a educação precisa cumprir o seu papel de treinar, né? De treinar em vez de cultivar o intelecto. Então, a educação aqui no sistema capitalista assume um papel muito bem determinado. A racionalização e a burocratização, elas acabam determinando o modo de educar
né, no capitalismo moderno. E ela é fundamental, esse modo ele é fundamental para a formação do Estado burocrático e do direito racional. Ele serve muito à empresa capitalista porque funciona a partir de uma lógica racional de lucro, de cálculo, de benefícios, de especializações. Então, existe uma intenção do Estado e da empresa em formar um novo homem, né? Um homem racional, um homem livre de abstrações, livre do místico, né? Livre de qualquer senso comum, sempre ligado ao interesse de corresponder à racionalidade e à burocracia estabelecidos, né? Ele não tem mais interesse ao que não o direciona no sentido da apropriação das leis e da apropriação da racionalidade produtiva, né? E aí Weber ele vai entendendo a importância da educação para que isso aconteça, né? Inclusive percebendo que a educação passa a ser tida pelos indivíduos como um meio de ascensão social. Então ele precisa absorver essa educação dentro dessa proposta de especialização e de treinamento, porque esse é o mecanismo para que aconteça a ascensão social dele. Então a busca é pela educação nesse sentido sempre, né? E daí, dentro desse modelo ideal, né, traçado na metodologia de análise social de Weber, ele identifica na construção do modelo ideal 3 finalidades que a educação pode ter, né? E ele elenca que uma seria despertar o carisma, essa, vamos dizer que seja uma educação mais primitiva, e ele nem considera ela como uma pedagogia, ou seja, como uma ciência da educação, mas como algo ainda bem empírico e com foco num despertar de uma habilidade, de uma potencialidade, de uma propriedade que já está instalada. Então seria você despertar no indivíduo aquelas características positivas que ele já traria, né? Como no caso o carisma ou outros dons que ele pudesse vir a ter. Já o segundo tipo seria a pedagogia do cultivo do intelecto do indivíduo, né? A busca por preparar esse indivíduo o melhor possível para que ele, claro, né, que isso não vai ser universal, sabe-se que dentro de uma sociedade capitalista você vai fazer essa educação de acordo com a camada que o indivíduo está na sociedade, mas de qualquer forma no interesse de que ele se preparasse o melhor possível para o enfrentamento e para as tomadas de decisão em relação ao comportamento que ele teria, né, dentro da sua subjetividade. Então seria o que ele chama de qualificação cultural, sempre destinada a essa qualificação cultural, sempre é mais elevada quanto mais elevado fosse o status daquele indivíduo, né? O que, a partir dessa via, também o colocava em condições sociais mais confortáveis, né? Já o terceiro tipo, que é uma pedagogia do treinamento, tem realmente a base na racionalidade da vida social, tem também como fundamento o crescente aparato burocrático público, né, que estabelece a dinâmica política da sociedade, o que faz o Weber se ressentir muito, né, de como essa especialização, essa burocracia, essa racionalização da vida, ela estava
deteriorando, né, o desenvolvimento intelectual do ser humano e das suas relações, né? Mas que independente, né, se essa educação era mais humanista e mais integral, mas ele sabia que essa era sempre a ascensão social, a obtenção de um status sempre foi o maior mote, né, da educação para os indivíduos. E aí ele ratifica sempre, né, vem ratificando sempre o desprezo pelo homem culto, né, o interesse sempre nesse homem racional, burocrata, dentro do propósito da educação. E ele termina dizendo que a diferença entre a pedagogia do cultivo intelectual e a pedagogia do treinamento teria uma diferença muito grande, tanto quanto uma forma tradicional, né, de ação e a forma racional legal de dominação, né? As formas tradicionais e a racional legal de dominação. Quando a gente lembra que as tradicionais eram aquelas que tinham como base os valores e as racionais legais tinham como base as regras de dominação pré-estabelecidas, né? E a última análise é que Weber via na pedagogia do treinamento, imposta pela racionalização da vida, o fim da possibilidade de desenvolver o talento do ser humano, em nome da preparação para a obtenção de poder e de dinheiro. E como já afirmado aqui, se trata de um pessimista inveterado, a racionalização, ele afirmava, é inexorável, invencível, e a educação especializada, a lógica do treinamento, também é. Para Weber, não há nada que se possa ser feito. Por isso, a gente entende exatamente o porquê que a análise que ele fazia de sociedade, de educação, acabava sendo caracterizada por um desencantamento.